Olá amigos, meu nome é Anísio Gil, sou advogado criminalista e estaremos aqui com uma parceria com o site Cola Jurídica, falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais das ciências criminais, seja no âmbito do direito penal, seja no âmbito do direito processual penal, ou seja mesmo na psicologia forense, em alguns casos na criminologia, adentrando sobre esses determinados assuntos para que tanto os militantes, advogados, colegas advogados militantes da área penal, como estudantes, acadêmicos, estagiários que estão nessa seara, ou até mesmo concurseiros que estão procurando precedentes ou análise doutrinária, estaremos a partir de agora, hoje o primeiro vídeo, às 7h15, então boa noite a todos, falando sobre especificamente da atuação do advogado frente à situação da testemunha, da oitiva da testemunha na audiência. Como na audiência judicial, dentro do processo, dentro das circunstâncias de uma audiência de instrução do processo criminal, onde se tem um contraditório. Então, a gente não adentra quanto à atuação do advogado criminalista na área, na seara antijudicial, ou seja, na área policial, no inquérito policial, a partir do 4 do CPP, até porque não há princípio do contraditório nestas circunstâncias. Obviamente, a doutrina entende que tem determinadas circunstâncias, mas não no caso de testemunha. Então, especificamente na circunstância judicial, falaremos um pouco mais como se deve portar diante da atuação do advogado criminal frente às necessárias apartes, necessárias intromissões, digamos assim, obviamente o trabalho do advogado da ampla defesa, no tribunal do júri da amplitude da defesa. Então, estaremos aqui hoje, falaremos da testemunha. A testemunha no processo penal criminal, no processo penal brasileiro hoje, tem uma importância maior do que se devia dar. Os magistrados esquecem um pouco, não dão importância, não o magistrado, mas o poder judiciário em si, e quem julga são os juízes togados, são os membros da magistratura. Então há alguns que há uma leva para, digamos assim, dentro do nosso direito processual penal, em que esquecem um pouco das outras provas. A gente vive num sistema em que as provas não são tarifadas, ou seja, todas as provas têm o mesmo peso. Então, dá-se muita importância à testemunha no processo e esquecem um pouco das provas periciais, das provas materiais em si. Entretanto, estamos aqui advogados para criticar isso e combater durante o processo. Sabemos que dentro do processo há um limite de testemunhas e é muito importante que o advogado saiba disso, porque o advogado criminalista ele tem sim que arrolar todas as testemunhas, seja 5 no procedimento ordinário comum, seja 5 no procedimento ordinário sumaríssimo, seja 8 no procedimento ordinário, seja 5 na segunda fase do tribunal do júri, seja 8 na primeira fase do tribunal do júri, seja 5 na primeira fase do tribunal do júri. E então a situação é essa. A lei de drogas tem 5 também testemunhas, lá no artigo 55 da lei 11.343 de 2006. O advogado precisa rolar todas as testemunhas para que o seu defendido tenha sim uma possibilidade maior de ampla defesa, de contraditório, porque em suma maioria a acusação ela já rola quase sempre o máximo de testemunhas. Ela já ganha em questões de flagrante 2 policiais em que trabalharam dentro dessa investigação. Se nesse flagrante, se for investigação, ela já ganha uma testemunha que seja o policial civil, 2 testemunhas seja da polícia judiciária que participou dessas investigações. Então, para que tenha paridade de defesa, para que tenha um mínimo de igualdade entre acusação e defesa, é necessário que o advogado tenha essa percepção de arrolar o máximo de testemunhas. Seja testemunha da acusação, arrole também como testemunha de defesa, para que numa possível dispensa por parte do Ministério Público você não saia prejudicado, não tenha só uma defesa com uma versão contundente que prejudique o seu patrocinado, que prejudique o seu cliente. Então eu sempre
eu sempre tento magistrar, sempre tento dar informação para outros advogados, ou até mesmo para advogados aqui do escritório, para que arrole as mesmas, não tem testemunha de defesa, arrole as mesmas da acusação, para que numa possível dispensa você não saia prejudicado. Então, uma situação também que às vezes a gente encontra é a necessidade da intimação, que no artigo 396-A do Código de Processo Penal, em seu fim, informa que na resposta à acusação, a defesa, se necessário, deverá requerer a intimação da testemunha de defesa. E isso não tem o condão de paridade, não tem o condão de ampla defesa, porque a acusação, lá no artigo 41 e 44 do Código de Processo Penal, ela não tem a obrigação de intimação, como se impõe no 396-A. Então, anteriormente, antes da reforma, sim, havia sim essa condição. Hoje não. Então, é sempre necessária essa prática para que o advogado criminalista ele não chegue cru, recém saído da formação, da academia. Então, é necessário que o advogado tenha essa percepção, porque senão o cliente sai prejudicado. E o Estado, no acusatório, o Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, ele já tem uma força, ele representa o Estado, e o seu cliente não, a força dele é menor. Então, se você não igualar essas forças, tendo uma defesa contundente, com qualidade, com certeza a chance de ter uma sentença condenatória cresce e a absolutória diminui. Então, use forças possíveis, use forças éticas, legais, previstas no Código de Processo Penal, para que o seu cliente tenha, então, uma defesa sólida, com qualidade. Outro tema que eu mencionei aqui nesse meu roteiro foi quanto às perguntas. Na prática, anteriormente à reforma do Código de Processo Penal, em 2008, o sistema era presidencialista. Hoje a gente tem o sistema direto e o cross-examination, em que não precisa a defesa transportar a pergunta à testemunha e o juiz refazê-la. Quem faz a examinação cruzada, o cross-examination, ou seja, o advogado de defesa ele pode ouvir, ele pode perguntar direto à testemunha de acusação e vice-versa, e ele também pode fazer a pergunta direta para a sua testemunha. Então, a gente, depois da reforma de 2008, Código de Processo Penal brasileiro, no artigo 212, então, ele entendeu que a examinação ela pode ser cruzada e ela pode ser direta. Então, eu sempre oriento as questões das perguntas diretas da testemunha para que não haja um rodeio muito grande, porque o juiz, no artigo 212, ele pode indeferir perguntas repetitivas. A reforma de 2008 foi para ter celeridade no processo. Então, deu esse condão, deu essa prerrogativa ao magistrado para que ele indefira perguntas repetitivas ou já respondidas. Então, para que não haja isso, é sempre bom o advogado elencar diversas perguntas 1 dia, 2 dias antes que irá fazer às testemunhas, para que não haja esse indeferimento por parte do magistrado e que também haja celeridade no processo. O seu cliente está ao seu lado, ele vai ter confiança no advogado, ele vai ter confiança na defesa dele dessa forma, se você não se perder dentro da audiência. E cuidado com a cereja do bolo. Perguntou uma situação, eu digo nessa metáfora da cereja do bolo, porque às vezes a cereja ela estraga o bolo. Eu particularmente não gosto de cereja, mas às vezes ela estraga o bolo. Por quê? Explica a metáfora. Você está conduzindo a testemunha à resposta que você quer. Deu um mínimo de dúvida ao julgador, às partes presentes, encerre a oitiva de sua parte, encerre suas perguntas. Por quê? Porque na hora de você colocar a cereja no bolo, ela pode ser contrária àquilo que você queria ouvir, queria que ela dissesse, na verdade. Então, o advogado está lá para trazer a dúvida. Quem traz a clareza é o Ministério Público, se ele quer trazer. Em alguns casos, o advogado está lá para tirar a dúvida e, se possível, invocar o princípio do pro réu. Então,
cuidado, você pode querer finalizar com chave de ouro e a sua defesa vai estar indo por água abaixo. Para finalizar, e o vídeo não pode ficar muito longo, a gente traz alguns precedentes. O precedente do STF no livro da edição de jurisprudência em tese, a edição 105, que está disponível no site do STF, que é muito bom para os advogados criminalistas entenderem as jurisprudências em tese, para que eles sempre estejam se aprimorando o que é permitido, o que é uma possível nulidade, o que não é permitido dentro do processo penal, porque o Código de Processo Penal ele tem os seus dispositivos. Mas mais importante, tanto quanto, o que coroa, melhor dizendo, o que é importante é o que está na lei. Mas o que coroa o que está na lei são os precedentes, são os entendimentos dos tribunais. Então o advogado criminalista, o militante, ele tem que estar ciente daquilo que ele está fazendo e ciente daquilo que está sendo julgado nos tribunais, seja nos tribunais de justiça, seja nos tribunais superiores. Então, essa jurisprudência em tese da edição 105, ela informa sobre a veracidade, a validade do depoimento do policial. Porque nos casos em flagrante, isso ocorre muito, as únicas testemunhas são os policiais. Então o advogado, o militante, o advogado que corre atrás, ele tem que ter a sapiência de analisar outros depoimentos em outros processos daqueles policiais. Porque o policial, ele tem o teor daquilo que ele disse na delegacia, no dia do flagrante, ele tem o teor disso um dia antes ou 30 minutos antes, então ele vai repetir igualzinho ao que ele disse no dia do flagrante. Então, passados dias, às vezes meses do flagrante para a audiência, você percebe que o policial ele tem ciência de tudo que ele falou, ipsis literis do que ele falou anteriormente. Então, para que isso não ocorra, você também tem que procurar informações em outros processos. Em muitos casos, é necessário informar que há flagrantes forjados, há flagrantes preparados, há invalidade no flagrante. Então, para que isso não ocorra, o advogado tem que estar calçado de ferramentas, de artimanhas legais, né? Você é sempre bom lembrar. Então, para finalizar, eu sempre informo que a gente vai continuar falando da parte prática, da parte jurisprudencial e também da parte legal, daquilo que está dentro da lei, aqui no site Cola Jurídica. Vocês podem acompanhar também no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição, e nos vemos mais. Será um prazer poder trocar experiências com vocês, ouvi-los, informá-los, para que a gente consiga formar mais advogados militantes da área criminal de maneira de qualidade, uma maneira ética acima de tudo, jogando o jogo com as normas e as ferramentas que estão para serem usadas. Até mais!